Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional 1, Metropolitano 0, que acaba de acontecer no estádio Beira-Rio. 27.800 pessoas foram ver esta partida contra um time venezuelano e que todo mundo achava, bom, vamos lá só para ver o placar, porque o Inter vai golear, vai fazer a sua parte, e aí é uma barbada. Não foi. Uma vitória na marra, com drama, ares de sofrimento contra um venezuelano. E aí agora é aquela mistura de sentimentos. Tem uma galera que tá aliviada, distensionada, dizendo ufa, vencemos, foi difícil, mas a vitória veio. Mas tem também o cara que tá na bronca, que tá dizendo, olha, não dá para jogar assim contra o time venezuelano e achar que tá tudo certo. Bom, eu respeito os dois pontos de vista, porque afinal de contas, de qualquer ângulo que tu for ver, ele tá certo. Mas vamos lá, vamos tentar entender tudo o que tá acontecendo no Colorado a partir de agora. Gente, vamos lá, o Inter vence por 1-0, gol do alemão, Salvador, e a verdade é que o Mano começa escalando uma equipe com os dois pontas, Pedro de um lado, Wanderson de outro, e o Luiz Adriano no comando de ataque. Com isso, bota dois volantões, Baralhas e Johnny. Eu até achei que por ser no Beira-Rio ele poderia optar por um primeiro volante e o Depena, não fez isso, pelo menos não para começo de jogo, e o Igor Gomes na lateral direita. Ou seja, tem René que é lateral defensivo, e Igor Gomes lateral defensivo porque era até zagueiro. Dois volantões, dois pontas, o Alan Patrick isolado no meio e o Luiz Adriano. Assim foi o Inter para a partida. E a verdade é que esse jeito de jogar tem muitos pontos positivos e alguns negativos. Primeiro, tem muita produção, muita jogada, muita coisa acontecendo. Porque o Pedro Henrique e o Wanderson, para mim, os dois melhores em campo. O Pedro um pouquinho superior, porque jogou os 90 minutos com um pouquinho mais de intensidade, ou teve mais protagonismo durante a partida, mas o Wanderson fez jogadas maravilhosas, quase fez gol, deu gol pro Luiz Adriano que ele perdeu, a gente vai falar na sequência, mas enfim, o fato é que os dois ponteiros foram muito importantes, eficientes, seja para o Pedro Henrique dando drible da vaca e cruzando, depois o Wanderson cortando para dentro e batendo, acertando a bola quase no gol, ou dando uma possibilidade pro Luiz Adriano, os dois foram muito bem. E aí, tu tem jogada com esses dois caras que estão muito bons e que não merecem, nenhum dos dois merece ser banco do Inter. Os dois merecem a titularidade. O problema é que tu perde o principal jogador do Inter até então, o Alan Patrick, que fica muito distante do Luiz Adriano e muito, vamos dizer assim, isolado, sem outros jogadores para trabalhar, para articular. O Maurício nessa função faria muito bem uma parceria com ele, ou até mesmo o Depena, que não está num bom momento, é verdade, mas se fosse empurrado um pouquinho mais para o seu lado. Eu gostaria, por exemplo, do Inter com o primeiro volante, e aí tem Depena e Alan Patrick, ou Maurício e Alan Patrick, com os dois ponteiros e um centroavante. Mas eu entendo que o Mano dificilmente vai fazer isso, até porque o Inter, mesmo que tenha dois laterais que não sejam apoiadores, vai ficar um tanto quanto desguarnecido lá atrás. E aí eu entenderia o lado do Mano por essa questão. Tem dois ponteiros que não são assim exímios marcadores, um centroavante que não tem mais vitalidade para voltar, que é o Luiz Adriano, e aí encher de meia, né? Não dá para ter tudo ao mesmo tempo, são só 11 jogadores e acaba que tu tem que puxar para um lado ou para o outro. Então essa é a situação. Ponto positivo, muita produção pelo lado. Ponto negativo, quase nada pelo meio e o Alan Patrick muito isolado. Talvez uma saída que é o que o Mano tá querendo encosta no Luiz Adriano e fica quase como um segundo atacante, jogando quase que atrás do centroavante aqui como um segundo atacante do Inter. Pode ser esta uma saída. Mas, gente, o principal problema não foi jogar só pelos lados ou não ter a jogada no meio. O principal problema foi o Inter teve 24 finalizações. Sendo que dessas, olha, tinha umas 20 finalizações e 7 no gol. Aí no finalzinho o Inter pelo menos começou a acertar o gol. E aí é recompensado com o gol. Tem 10 chances claras de gol. Eu até fui anotando aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá. O Pedro Henrique deu um drible na vaca, toca, faz o cruzamento. O Alan Patrick tenta de calcanhar e perde. O Wanderson corta pra dentro e bate na trave lá em cima. O Alan Patrick toca pro Luiz Adriano, que o Luiz Adriano domina mal, uma dominada que ele tá todo errado ali, ele tenta virar, ao contrário, ele bate um pé no outro. O Wanderson cruza rasteiro, o Luiz Adriano na pequena área, tenta virar o pé pra dar assim na pequena área, também erra. Aos 27... tem um chute, aos 27 é um chute deles, que eu tenho que colocar aqui, do Metropolitano. O Igor Gomes vai dar um drible na vaca também, toca pra trás e o Wanderson perde esse gol. Aos 33 tem um lance de cabeça que o Wanderson toca pro Luiz Adriano, tudo no primeiro tempo, o goleiro pega. Aí aos 41 tem um cruzamento muito bom,
tá? Que o Pedro Henrique faz, dá nas costas de todo mundo. Ah, esse é o dos caras também. Os 41, um cruzamento muito bom dos caras nas costas de todo mundo que o mercado vai mal. Então tem duas dos caras e uma, duas, três, quatro, cinco, seis do Inter. Tem 6 chances do Inter e duas deles só no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Depena tem um chute que vai muito bem. O Pedro Henrique, uma hora entra dribles, eu achei que ele também ia conseguir finalizar, não conseguiu, tocou rasteiro. Aí vem o Tauan Lara pra bater e o Depena também acerta a trave. Isso tudo antes do gol. O Inter teve 10 chances claras de gol até fazer o gol e eles duas. Eles tiveram duas oportunidades bem importantes que a gente tem que falar. Tá na cara que tem que finalizar melhor. Se alguém toca essa bola no começo de conversa, assim, 10 minutos tá 1-0, aí é goleada. Na certa, porque era óbvio que o Inter era melhor que os caras. Isso precisa ser corrigido, essa questão precisa ser. Vamos lá, escala de melhores em campo. Para mim, Pedro Henrique, leve superioridade do Wanderson, mas se você acha que o Wanderson foi melhor, também não é nada demais. O Alan Patrick um pouquinho abaixo. E numa linha que não pega medalha de prata, ouro e bronze, mas que tem o reconhecimento é o Igor Gomes. Pra mim jogou muito bem o Igor Gomes. E hoje, assim, jogou mais que o Bustos. Mas eu nem vou falar que o Mário Fernandes, que né, jogar mais que o Mário Fernandes, entrar em campo ele tá jogando mais. A questão é que tá jogando mais do que o Bustos hoje, o Igor Gomes. Pra mim, justifica até dar uma olhada, dizer, olha, vamos ver, daqui um pouco, né, o cara tem chance de ser titular no Inter, nada impede ele seguir sua trajetória, já que o Bustos não tá fazendo. Essa temporada do Bustos, pra mim, tá extremamente decepcionante. O alemão é um cara assim, ele não fez uma grande partida, uma brilhante partida, mas ele decidiu o jogo. E é para isso que o alemão é contratado, ele é centroavante, para pegar uma bola e pá, meter na rede. Foi isso que aconteceu. Bom, o fato é, não dá para desistir tão claramente. Eu nunca concordei, e aí não é oportunismo que o cara fez gol agora. Acho que eu falei recentemente isso e já tinha ficado pistola. Lembra que eu fiquei até, os caras acham, o cara é colorado, não, é que eu fico maluco. Quando, mano, depois do jogo em Santa Cruz, que todo o time tá mal, vai lá e pá, toca tudo na do alemão. Aí parece que o alemão, como é que eu vou dizer? Parece que o alemão é o culpado de toda a fase. E se viu que saiu o alemão, o time não melhorou. Botou o alemão, saiu o alemão, não é só uma coisa que tá fazendo o Inter não jogar tão bem. O alemão, pra mim, não dá pra desistir dele. Sabe, um jogador que mostrou que tem... O alemão, no ano passado, a gente começou, não, a vontade do alemão e tal. Daqui a pouco a gente diz, não, mas peraí, não é só vontade. O cara que faz o gol que ele fez no Parque Antártica, lá no Palmeiras, de fora da área, não é só vontade. O cara que outra vez tem recurso pra pegar uma bola que tá escapando e meter pro gol, que faz um gol de cabeça. Não, ele é centroavante, ele provou, o alemão provou pra todo mundo que ele tem condições de jogar com a camisa do Inter. Eu acho uma injustiça abandoná-lo. E que bom que o Mano viu isso e depois de ter queimado ele, pegou e disse, não, nunca desisti do alemão. Beleza, mano, tá tudo certo, bota o cara pra jogar que tá tudo certo. Aliás, sobre Mano Menezes, sou meio pretencioso falar isso, tá? Mas me entendam, não quero... Porque às vezes o cara fala e parece que fica de um jeito ruim, então me concedo essa licença. Acho que o Mano não fez nada errado, sabe assim? Não tem nada que a gente possa dizer assim, meu Deus, o que o Mano fez. Tá bom, eu não gostei do Vitão de lateral direito, que ele faz uma hora. Vitão, Mercado, René e Tauan Lara, uma linha de 4 lá atrás com o Vitão do lateral direito. Mas eu entendi a proposta dele, que ele começou a soltar o time, já tinha botado o Depena, aí bota o Campanhar, que é um volante mais construtor, aí tenta para fazer com 2 centroavantes, o Luca lá na frente, ele, bom, vou fechar lá atrás, vou botar 2 ponteiros, cruzando bola para dentro da área, para ter um pouco mais de jogada no meio, botou meias que são um pouco mais construtores e tal, ele foi por tudo ou nada, porque não pode perder para um venezuelano, ou se quer empatar para um venezuelano do nível do Metropolitanos do Beira-Rio. E aí o Mano, beleza, né? Não, insisto, não quero que seja uma frase pretensiosa, mas não acho que ele fez nada assim tão errado que mereça algum tipo de críticas e tal, embora o time não tenha jogado tão bem assim como poderia. Gente, o destaque negativo fica por conta do Luiz Adriano, né? O Luiz Adriano tá muito mal, ele errou praticamente tudo que ele tentou, ele não tá contribuindo pra, tipo, a movimentação, passe, assistência, pivô, não tá fazendo nada diferente que a gente não tenha visto em outros centroavantes e também não está conseguindo fazer gols. Errou gols, vários, mais do que um, o Pedro Henrique deu gol pra ele, o Wanderson deu gol pra ele, todo mundo tentando ajudar e o Luiz Adriano não se ajudava. É óbvio que ele não é um centroavante ruim, não é um jogador ruim, não penso que as vaias que ele sofreu no Beira-Rio são injustas, porque eu nunca vou concordar com vaia com bola rolando, não contem comigo pra isso, mas assim, não dá pra negar aqui que bem ele não tá. O Luiz Adriano não conseguiu hoje mostrar ao que veio até então. Bom, gente, também tem que falar sobre o Metropolitano ser tido 2 chances. E aí assim, a gente tem que analisar que o adversário tem suas dificuldades.
tá tendo dificuldade contra um time que tá todo retrancado, porque às vezes era até difícil ter uma bola, é a bola que o Pedro toca pra trás, a Otaualara tenta chutar e sobra pro Alan Patrick, tem 5 na cola do Alan Patrick, assim, sabe, o Alan Patrick fica com a bola assim, cara, tem um cara do outro lado, do outro lado, tá, é difícil jogar no ataque contra o time que tá retrancado, mas tu não pode, com o time que tá jogando com 10 atrás da linha da bola, tomar contra-ataques como o Inter tomou. O Inter tomou 2 contra-ataques, uma bola até parece que ela bateu na trave, a imagem não mostrou tão bem assim. Pô, daí tu olha assim e diz, não, Inter, não dá. Então assim, ainda tem muito caminho pela frente. Ah, que bom que nessa mistura de sentimentos que a gente falou, né? Dá pra dizer que foi dramático, foi sofrido, mas também foi alívio, foi vitória, vale de qualquer jeito. Na primeira fase que tem que classificar e o Inter começa a encaminhar uma classificação. Enfim, o Inter consegue os 3 pontos dentro de casa. Com mais sofrimento que deveria? Sim. Com muitas, na verdade, coisas a melhorar? Sim. Com pontos negativos? Sim. Mas venceu. E no fim, é o que importa. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.